Bom, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre como, usando o filme Machuca, né, como de forma simbólica o pacto narcísico da branquitude acontece na linguagem da vestimenta, por exemplo. Agora eu vou falar de uma maneira explícita, né, como acontece no filme um conflito entre privilegiados e não privilegiados, e de como a branquitude, ela em um momento onde ela é afrontada, ela nem é afrontada, mas ela sente seu espaço ameaçado pelos excluídos, como ela se volta a se unir, né? Porque eles têm essa esfera também individual, mas eles se unem, eles colocam o seu coletivo, né, de brancura em ação quando é para defender esse espaço que é exclusivo, né, que eles se acham no direito de exclusividade. A questão, por exemplo, que vai entrar nessa cena que eu vou colocar daqui a pouquinho, é a presença de alunos pobres nessa escola de elite. Para quem não assistiu o filme ou não viu o vídeo anterior que eu fiz, eu tô falando do filme Machuca, um filme chileno do diretor André Wood, se eu não me engano, acho que eu errei agora o primeiro nome dele, Andreas. Enfim, é um filme ótimo, um filme muito interessante. E você tem esse debate, essa discussão acontecendo entre os pais dos alunos pobres e os pais dos alunos ricos. Vamos falar ricos, mas eles não são ricos, eles são Ah, não, são ricos sim, tem um fazendeiro. Né, eu vou colocar o fazendeiro naquele grupo, sim, dos caras que detêm o meio de produção. Então, sim, é porque o pai do infante, a família do infante é uma família de classe média, né? Você vê toda a característica, desde a casa, a como a sua funcionária ali, a empregada se apresenta, você vê que é uma família de classe média, não são ricos, são de classe média. Eles vão ficar... Eles vão avançar socialmente, acho que no final do filme, no final do filme, quando a mãe fica com um senhor rico que tem mordomo, enfim, tem mais classe, né? Uma classe mais de riqueza, enfim. Mas voltando ao... eu tô revendo aqui o filme mentalmente, mas é isso. Bom, está em debate esse grupo de privilegiados brancos que sentem seu espaço ameaçado, né? E o pacto narcísico da branquitude tem isso. Eles têm eles são bem individuais. Eu vejo que eles são muito, falando até aqui do Brasil, de certa forma, eles são grupos muito individualizados. Entre si mesmo, dentro do grupo você tem vários subgrupos. Mas quando existe essa ameaça, né, de qualquer dispositivo de ameaça a esse privilégio, a esse espaço que deveria ser de exclusividade da branquitude, eles se unem coletivamente para, né, reverter os seus direitos e seus privilégios. Né? Eu vou falar direitos porque, sim, o direito ele é feito, a coisa jurídica, né? O dispositivo jurídico, ele é feito e foi elaborado para proteger e dar base à branquitude. Então, no caso do filme, você tem esse lugar, essa instituição de privilégio, que é uma escola chamada St. Patrick, que é uma escola de cultura inglesa, né, e de exclusividade, ou seja, você está pagando por essa exclusividade, né, isso é uma característica, a característica econômica muito forte para o pacto narcísico da branquitude, que é você pagar para não estar perto da realidade social, né? Você pagar você paga mais caro para morar, você paga mais caro para viajar, mas é uma exclusividade, é um sentimento de pertencimento que sai caro mesmo e eles estão dispostos a isso. Os ricos, não estou falando de uma classe média que ganha, sei lá, menos de 20 mil por mês, 5 meses, vocês estão bem, mas eles não são ricos. Bom, isso leva a gente até a refletir, né, por que o ensino privado tende a ser esse ensino de qualidade e o ensino público é precarizado, né? E quando o ensino público tem uma qualidade, né, há uma presença de uma maioria branca, né?
Você vê nas universidades, em outras escolas federais, por exemplo, você tem essa maioria branca. E quando essa gente não privilegiada passa a frequentar esses espaços, né? Você tem aí negros, indígenas frequentando universidades públicas, pobres, gente em vulnerabilidade socioeconômica, usando esses espaços também, né? Cursando medicina, o filho do porteiro estudando com o cara que mora na cobertura do Leblon. Então você tem essa queixa desse povinho privilegiado. Então, nessa cena que eu vou mostrar pra vocês, é justamente isso que está em discussão. A presença dessa gente pobre, dessas crianças pobres que não pagariam, não teriam condições sequer de pagar por um nível de educação como esse, estudando como bolsistas no meio dessa elite, né? Inclusive, o sobrenome do protagonista é Infante, né? Pra dar já aquele branco, ruivinho, totalmente traços étnicos que totalmente distante da maioria populacional do Chile, né? A gente reconhece isso. E mais que os traços étnicos, porque isso não é tão destacado assim no filme, no roteiro, nos diálogos, mas isso é uma coisa muito mais visível, né, do que falado. Mas o que está em jogo também é esse duelo de classes, né? Essa luta de classe em um discurso voltado para uma instituição educacional, né? Onde você tem brancos privilegiados versus pobres não privilegiados e indígenas. Apoderados fueron avisados con tiempo de las medidas que pondría en práctica el colegio. Al que no le gusta el colegio, se va del colegio. ¡Váyase usted mejor, cura comunista! ¡Fuera! Oye, momentito. El padre representa lo que sentimos un grupo importante de apoderados de este colegio. Pero no la mayoría. Sí, es importante. Que queremos una educación igualitaria y profundamente democrática para nuestros niños. Aplaudan más. Pero con esta locura, padre, que usted va a hacer quebrar el colegio. Ya vamos a tener utilidades con la granja que manejan los alumnos. Entonces, compensaremos pequeño déficit con que estamos operando. Mire, padre, como usted bien sabe, yo he donado 30 chanchos para su granja. Chanchos que he traído de mi campo que me quieren robar los comunistas. Y me he enterado de que los chanchos se están muriendo por falta de vacunación. Esas cosas suceden. Son parte del proceso que sus propios hijos están viviendo. Padre, perdón que le dé la espalda. Mira, yo pienso, ¿no?, que no es bueno, ¿no?, esta especie de paternalismo, porque digamos las cosas como son, de paternalismo, porque la gente, me explico, no quiere recibir cosas, me imagino, la gente, me explico, no de regalo, sin haber hecho ningún esfuerzo, nada, por merecerlo. No solo nos explica, no, perdóname, oye, no solo nos explica, sino que paternalismo es lo que tú haces de tratar de hablar por las otras personas como si no pudiera hablar por sí mismo. Hablo por el sentimiento de la gran mayoría. Sí, mayoría, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto, pero déjame terminar. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? No digo que seamos mejores o peores, pero pucha que somos distintos, compadre. Então a gente observa bem que para manter os seus privilégios, os brancos, nesse momento, né, eles não escondem o seu ranço, eles não escondem seus preconceitos, eles não escondem seu racismo, eles não sentem empatia, eles não se colocam no lugar de quem tem fome, mora mal, quem não tem acesso à educação, à cultura. Você vê ali uma mãe que dá o seu testemunho de como ela sofria na zona rural, assim, uma fazenda, como trabalhadora rural, e ela migra, é uma migrante que vai para a cidade, percebe que há essa mesma exploração. Nem esse discurso sensibiliza, né? Poderia sensibilizar, poxa, povo sofrido, né? O que eu tenho é aquele velho... Tem uma história do macaco, né? Que ele divide... Eu esqueci, gente. Ele divide a banana.
né? Porque ele não vai ficar com banana em excesso porque não há necessidade, né? Então ele divide com seus demais, com seus pares. O ser humano não tem isso, né? Ele quer a exclusividade, ele quer o sentimento de superioridade, inquestionavelmente. Então você tem uma mentalidade, nesse debate todo ali que está acontecendo na escola, você tem uma mentalidade rasa, de um povo raso, com discursos, argumentos super conscientemente, mas assim, é manipulado porque é um discurso que vem de cima para baixo, porque a elite, os ricos de verdade, eles têm a classe média como um escudo social nessa luta de classe, né? A classe média é seu escudo social, é a classe média que vai reagir, que vai bater panela, vai fazer passeata em Copacabana, sabe? A elite tem seus próprios soldados, né? Os seus peões. A classe média é peão de uma elite que ganha realmente, né? A gente tá falando na casa de milhões, não de milzinhos, e não concursado, assalariado. Então você tem esse grupo que vai partir em sua defesa. Eu gostaria até de usar o exemplo do fazendeiro, que o fazendeiro ele usa um argumento muito, muito interessante, que ele fala assim: eu doei 30 porcos para sua escola e na cena seguinte esses porcos são todos queimados, assim, porque eles estão doentes. Então você vê que há uma consequência, né? Porque você enfrentou uma elite, o fazendeiro, sim, passa a ser superior à classe média, porque ele detém meio de produção ali, terras, não sei o quê. Você tem uma consequência, né? Ele vai para essa agressividade. Sem mim você não tem nada. Ele vai para uma ameaça, depois ele passa para ação. E outro argumento que é muito forte nessa época, porque até em toda a América Latina há esse espectro do comunismo como ameaça, né? A gente está vivendo essa época, a década de 70, a Guerra Fria ainda. Então você tem o discurso, o argumento do eles são comunistas. Não, tudo passa a ser por causa do comunismo, né? Tanto isso que o Allende vai cair por causa disso, né? Por causa de suas medidas socialistas, que nem era comunista, mas enfim. Então você percebe que, na verdade, quando acontece esse discurso, já é porque existe sim uma ameaça e uma classe que se sente ameaçada pelo próprio monstro que ela criou. Um monstro que eu chamaria de povo. Para que esse povo não cumpra, não vença, né? Você tem um pacto, uma estratégia de uma classe que age para barrerar qualquer avanço social que o povo possa conseguir.